O céu estrelado que você está vendo agora é todo falso. Alguns desses pontos cintilantes já morreram muito antes da extinção dos dinossauros, mas a luz deles só está chegando aos seus olhos neste exato momento. Essa é a verdade mais cruel do universo. Você nunca consegue ver o universo do presente, só consegue ver o seu passado. E o mais absurdo ainda é que os cientistas descobriram que toda a matéria do universo, incluindo cada átomo do seu corpo, vem dos cadáveres de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Isso mesmo, você é um cadáver estelar ambulante, um produto montado ao acaso pelo universo. Mas esse cadáver, surpreendentemente, aprendeu a pensar sobre o próprio universo. Isso por si só já é o maior mistério do cosmos. Então a pergunta surge: como tudo isso começou? E como o universo funciona afinal? A seguir, prenda a respiração. Vamos embarcar numa jornada que atravessa 13,8 bilhões de anos. Há 13,8 bilhões de anos, o universo ainda não existia. Não havia espaço, não havia tempo, nem sequer existia o conceito de nada. E então, em um instante 1 trilhão de trilhões de vezes mais rápido que um piscar de olhos, tudo passou do nada para a existência. Os cientistas chamam esse instante de Big Bang. Mas aqui existe um fato contraintuitivo: o Big Bang não foi uma explosão como uma bomba espalhando tudo para fora. Foi o próprio espaço que começou a se expandir de forma insana, como pontos na superfície de um balão que cresce à medida que ele é inflado. A distância entre os pontos aumenta cada vez mais. No primeiro segundo, o universo passou por mudanças inimagináveis para a mente humana. A temperatura chegou a 1 trilhão de graus, centenas de milhares de vezes mais quente que o núcleo do Sol. Energia se transformava continuamente em matéria. Elétrons, quarks, fótons. Essas partículas fundamentais que formam o seu corpo nasceram naquele instante. Mas o que vem a seguir é ainda mais insano. Apenas 10 elevado a menos 36 segundos após o Big Bang, ou seja, um zero seguido de 35 zeros e depois um 1. Em um intervalo tão curto, o universo passou por outra explosão. O que isso significa? Uma região menor que um átomo se expandiu instantaneamente até o tamanho de todo o universo observável, a uma velocidade muito superior à da luz. Você pode perguntar: não dizem que nada pode ultrapassar a velocidade da luz? Isso mesmo, a matéria não pode, mas o próprio espaço pode. Essa é a primeira lição que o universo nos dá. Suas regras são muito mais astutas do que imaginamos. 380 mil anos depois, o universo finalmente esfriou o suficiente para permitir que a luz viajasse livremente. Essa luz vagou pelo cosmos, e hoje a chamamos de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Curiosamente, uma pequena parte do chuvisco que às vezes aparece na sua televisão vem exatamente desse brilho remanescente de 13,8 bilhões de anos atrás. Todos os dias, sem perceber, você toca a origem do universo. Em seguida, o universo entrou em uma longa era das trevas. Por centenas de milhões de anos, não havia nenhuma fonte de luz, apenas nuvens de gás formadas por hidrogênio e hélio flutuando lentamente, até que, há 13,6 bilhões de anos, a gravidade finalmente mostrou seu poder. Sob sua própria gravidade, as nuvens de gás começaram a se contrair, cada vez mais comprimidas, cada vez mais quentes. Quando a temperatura do núcleo atingiu 10 milhões de graus, a fusão nuclear se acendeu. As primeiras estrelas nasceram, e o universo foi iluminado pela primeira vez. Mas aqui surge uma questão assustadora. Essas estrelas de primeira geração eram verdadeiros monstros. Podiam ter centenas de vezes a massa do Sol, queimavam combustível de forma extremamente violenta, mas viviam pouquíssimo, talvez apenas alguns milhões de anos. Então explodiam como supernovas. A energia dessas explosões equivale a uma estrela liberar toda a luz de sua vida, em apenas alguns segundos. E foi justamente essa morte violenta que forjou elementos mais pesados que o hélio, como carbono, oxigênio, ferro e ouro. Cada átomo pesado do seu corpo vem do cadáver de alguma estrela. Em 2024, o telescópio James Webb trouxe de volta uma descoberta que chocou a comunidade científica. Apenas 290 milhões de anos após o Big Bang, já existiam galáxias grandes e maduras no universo. Isso virou completamente nosso entendimento de cabeça para baixo. Segundo as teorias anteriores, a formação de galáxias deveria ser um processo lento, levando bilhões de anos de acumulação. Mas a realidade nos mostrou que o ritmo do universo é muito mais rápido do que imaginávamos. Há 13 bilhões de anos, a Via Láctea começou a se formar. Inúmeras estrelas e gases, tecidas pela gravidade, foram se reunindo lentamente em um enorme redemoinho, e o nosso Sol só nasceria muito depois, há 4,6 bilhões de anos. Naquela época, em algum canto da galáxia, flutuava uma nuvem molecular fria. De repente, uma estrela próxima explodiu, e a onda de choque perturbou aquela calma. A nuvem começou a colapsar, e o Sol se acendeu. Os fragmentos de matéria restantes colidiam e se fundiam continuamente. Terra, Marte, Júpiter, planeta após planeta foi tomando forma, mas a infância da Terra esteve longe de ser gentil.
Há 4,5 bilhões de anos, um corpo do tamanho de Marte colidiu diretamente com ela. O impacto foi tão intenso que derreteu a superfície do planeta em um oceano de magma. Os detritos lançados ao espaço mais tarde se reuniram pela gravidade, formando a Lua. A Lua que você vê todas as noites é, na verdade, um fragmento arrancado da Terra. Há 3,9 bilhões de anos, a Terra foi bombardeada por uma chuva de cometas. Isso parece uma catástrofe, mas foram esses cometas que trouxeram a água. Os oceanos surgiram, e a Terra ganhou o berço ideal para a vida. Há 3,8 bilhões de anos, perto de fontes hidrotermais no fundo do oceano, a primeira forma de vida unicelular nasceu silenciosamente. A partir desse momento, a matéria do universo aprendeu a se copiar. Esse foi o ponto de virada mais crucial da história da evolução da matéria. Um conjunto de átomos sem vida conseguiu, espontaneamente, se organizar em estruturas capazes de se reproduzir. Até hoje, os cientistas não compreendem completamente como isso aconteceu. A vida levou mais de 3 bilhões de anos para evoluir de uma única célula para organismos complexos. Há 540 milhões de anos, ocorreu a explosão cambriana. De repente, o oceano se encheu de criaturas de formas estranhas. Há 400 milhões de anos, a vida conquistou a terra firme. Há 350 milhões de anos, surgiram insetos gigantes e os primeiros répteis. Então, há 250 milhões de anos, uma catástrofe sem precedentes atingiu o planeta. Erupções vulcânicas gigantescas e contínuas transformaram a Terra em uma câmara de gás. A acidificação dos oceanos exterminou 95% das espécies. Foi a extinção em massa mais devastadora da história da vida na Terra, mas a vida sempre encontra um caminho. Os sobreviventes iniciaram uma nova corrida evolutiva. Os dinossauros entraram em cena e dominaram a Terra por 160 milhões de anos. Até que, há 65 milhões de anos, um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra a uma velocidade de 20 quilômetros por segundo. Naquele instante, foi como se 10 bilhões de bombas atômicas de Hiroshima explodissem ao mesmo tempo. A era dos dinossauros chegou ao fim. E aqueles pequenos mamíferos, tremendo dentro de cavernas, aproveitaram essa oportunidade única. Eles evoluíram, se diversificaram, se adaptaram. Há 6 milhões de anos, um grupo de primatas antigos se ergueu e começou a andar sobre duas pernas. Mais tarde, aprenderam a usar o fogo, fabricar ferramentas e inventar a escrita. Construíram civilizações brilhantes. E, por fim, enviaram sondas a Marte. Apontaram telescópios para os confins do universo. Esses somos nós, os seres humanos. Mas a história ainda não terminou. Quando olhamos para ainda mais longe, descobrimos mistérios ainda maiores. Tudo o que vemos, estrelas, galáxias, poeira e gás somados, representam apenas 5% da massa total do universo. O que são os outros 95%? 27% é algo que não podemos ver nem tocar, chamado de matéria escura. Ela não emite luz, não interage com a luz, mas sua gravidade influencia de forma muito real o movimento das galáxias. Sem a matéria escura, as galáxias já teriam se despedaçado há muito tempo. Ainda mais estranho é que 68% do universo é energia escura. Essa força misteriosa está impulsionando a expansão acelerada do universo. Em 2025, os cientistas divulgaram os resultados mais recentes. A intensidade da energia escura pode estar diminuindo ao longo do tempo. Isso significa que o destino do universo pode ser ainda mais imprevisível do que imaginávamos. Então, qual é o destino final do universo? Uma possibilidade é a morte térmica. O universo continua se expandindo. As estrelas se apagam uma a uma. Os buracos negros evaporam lentamente, até que o universo mergulhe em um frio e escuridão eternos. Outra possibilidade é o grande rasgo. A energia escura se torna cada vez mais forte, até que até os átomos sejam despedaçados. Há ainda a possibilidade do grande colapso. O universo para de se expandir e começa a se contrair. Toda a matéria se reúne novamente em um único ponto, e então explode outra vez, iniciando um novo ciclo cósmico. E imagine, cada átomo que compõe o seu corpo, sendo reunido naquele instante do colapso do universo, e depois redistribuído em um novo Big Bang. Talvez, no próximo universo, os átomos que um dia foram seus, se tornem outra estrela, uma árvore em outro planeta, ou alguém de outra civilização. Essa é a forma como o universo funciona. Em 13,8 bilhões de anos, ele transformou os restos de estrelas em você, e lhe deu a capacidade de pensar sobre ele mesmo, e aquilo que você está fazendo agora. Ler estas palavras, refletir sobre essas questões, é, em si, uma forma do universo conhecer a si próprio. Carl Sagan disse certa vez: nós somos feitos de estrelas. Isso não é uma metáfora poética, é um fato científico frio e incontestável. Cada átomo seu já queimou no núcleo de alguma estrela, já foi lançado ao espaço em uma explosão de supernova, já vagou pelo espaço interestelar por bilhões de anos, até finalmente se reunir para formar você. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que o que você vê não é apenas o passado do universo, é também a sua própria origem. E o futuro do universo está escondido em cada pergunta curiosa que ousamos fazer.